Lucas capítulo 7, amados irmãos. Nós estamos dando sequência a essa abençoada série das parábolas de Jesus. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo de número 7. A partir do versículo 36. Hoje o meu sermão tem o esboço mais hermenêutico que homilético. A semana foi intensa, quase 2 noites sem dormir, mas que bom que no meio da luta Deus nos dá a alegria do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Lucas capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 36. Coloque-se em pé em nome do Senhor Jesus. Você já tirou um cochilinho hoje à tarde, né? Então dá para ficar em pé. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Todos comigo do 44 a 50, numa só voz. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Senhor, nós nos humilhamos diante do Senhor. Pai, nós estamos vazios de justiça própria e somos incapazes de realizar, Deus, ó Pai, qualquer obra no mundo espiritual. Deus, como Deus, ó Pai, foi cantado aqui, só o Espírito Santo pode mudar a minha vida. Eu não tenho poder, Jesus, de mudar nem a mim mesmo, Senhor. É só o Espírito Santo falando no poder da Tua palavra. Pai, mas eu te agradeço, porque no meio da prova, no meio da dor, no meio da luta, o Senhor nos dá a bênção de confiar em Ti. E sorrir, Deus, ó Pai, porque a gente acredita que o Senhor é o Deus que toma conta da nossa vida. Que bênção maravilhosa é estar com o Senhor. Que bênção maravilhosa é amar o Senhor. Que bênção maravilhosa é saber que da mão do Senhor ninguém nos tira. Senhor, nós somos pecadores miseráveis, nós merecemos a Tua ira, ó Deus, ó Pai, nós merecemos, ó Deus, o tapar do Teu rosto para conosco, o ostracismo celestial, mas o Senhor nos ama, nos escolhe, nos salva, dá Jesus em nosso lugar. Ó Deus, que perdão maravilhoso, que grande salvação. Pai, em nome de Jesus, dá-nos a bênção de olhar para nós com os óculos da Tua palavra, para reconhecer o nosso pecado. E ao reconhecer o nosso pecado, nós reconheceremos o tamanho do perdão que recebemos. E o nosso coração, então, será grato, não importando a circunstância que enfrentemos. Fala a nossa alma, grande Deus, nesta noite, e abençoa o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Irmãos,
toda vez que a gente vai pregar no lugar, na maioria das vezes a gente é muito bem recebido. Vocês viram, esse ano, né, quando a gente é conferencista, é uma grande bênção. Você chega lá, prega um sermão, o Espírito Santo toca e o pastor fica para cuidar dos cacos depois que a gente sai. Mas ser pastor também é uma bênção maravilhosa, irmãos. E você vai, o pessoal te recebe, né? Vocês viram aqui, outro dia eu preguei com um sapatão bonitão aqui, o irmão falou, nossa, esse sapato parece um espelho. Eu fui pregar em Rio Preto, o dono da loja de sapato foi abençoado. No sermão me deu um sapato, glória a Deus por isso. Aqui Jesus foi pregar na sinagoga. E como era costume, quando chega um pregador, vai almoçar na casa de alguém que é um líder, certo? E foi almoçar na casa de Simão, o fariseu. E o que acontece, irmão, é que a mesa dos judeus naquele dia não é uma mesa desse tamanho aqui, igual essa daqui. A mesa do judeu era baixinha. Então, para a pessoa comer, ela meio que se reclinava e os pés ficavam para trás. E aí, quando você comia, você ficava muito perto do seu anfitrião e das pessoas que estavam ao seu lado na mesa. E Jesus foi comer na casa de Simão. E daqui a pouco você vai ver que Simão desprezou o Senhor Jesus. Ele considerou o Senhor Jesus o pregador dos descamisados. Esse foi um dos elogios que eu recebi por aí. Um grande homileta do Brasil virou para mim e falou, Roster, você é o pregador dos descamisados. Eu falei, aleluia! Privilégio de pegar para pobre, para rico, para a glória e honra do nome de Jesus. Então ele considerava Jesus o pregador dos descamisados e não recebeu Jesus direito. Então Jesus está ali deitado na mesa comendo quando chega uma mulher. Eu não sei se você entende, a casa do judeu, a porta era aberta. E principalmente quando Jesus estava numa casa, a multidão ficava rodeando a casa. E de repente, então, a Bíblia nos conta que entra uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento, um perfume caríssimo, amados irmãos, num vaso de alabastro. Mas ela, antes de quebrar o perfume, ela olha para Jesus e começa a chorar. Começa a chorar, e eu acho que todos os que estão ali ficam assustados porque não entendem o seu choro frenético. E o seu choro é tão intenso, e jorram tantas lágrimas dos seus olhos, que as suas lágrimas são capazes de lavar os pés poeirentos do Senhor, que andou por aquelas estradas pregando a palavra. Então, depois de lavá-los com suas lágrimas, ela, com o coração quebrantado, solta os seus cabelos. Uma mulher judia não devia soltar os seus cabelos diante dos homens. Para os fariseus, aquilo era um sinal de sensualidade e sedução, mas ela solta os seus cabelos em gratidão, e de repente, então, ela começa a secar os pés do Senhor Jesus com a sua cabeleira. E aquele unguento, amado irmão, que ela tinha juntado com todo o seu dinheiro, ela era, amados irmãos, uma prostituta, certo? Mas ela pegou aquele unguento que as mulheres usavam de pouquinho em pouquinho para o seu trabalho de prostituição, mas ela toma todo o seu unguento e ela perfuma aquela casa com bálsamo, lavando os pés do Senhor Jesus. Simão, amados irmãos, está ali e disse, se esse homem fosse profeta mesmo, sabe o que ele faria? Ele saberia que essa mulher é uma pecadora, safada, é a prostituta da vila. E aí Jesus, então, olha para ele e conta a nossa parábola, que é a parábola dos dois devedores. Jesus olha para ele e diz, Simão, posso contar a historinha para você, meu filho? Claro, mestre. No coração ele está zombando de Jesus. Ele fala, claro, mestre. Dizia na maior simpatia e falsidade. Então, irmãos, ele diz ao Senhor, conte-a. E Jesus fala assim, certo homem tinha 2 devedores. E o texto diz para nós aqui, né? Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E Simão raciocina, um tanto quanto tímido, e diz, suponho que é aquele que teve a maior dívida. E Jesus diz para ele, julgaste bem. E aí Jesus diz a ele o seguinte, vês essa mulher, Simão? Eu entrei na sua casa, você não me deu água para os pés. É assim que a gente recebia alguém ilustre. E qualquer pessoa naqueles dias, a pessoa tinha os pés lavados. Você não me deu água para os pés, Simão. Ela me lavou os pés com as lágrimas e secou com os seus cabelos. Você não me deu ósculo, Simão. Quando alguém chegava numa casa, era recebido pelo menos com 2 beijinhos no rosto, irmão. Era assim que se saudavam. E não tinha nada dessa safadeza de lado virado, não. Era homem mesmo, de verdade. Então, amados irmãos, e a mulher, ele diz, essa aqui não parou de beijar meus pés, Simão. E Simão, você não me ungiu com óleo. Quanto mais importante era o convidado, seria ungido com o melhor óleo. Pois bem, essa ungiu meus pés com unguento, Simão. E Jesus diz a ele o seguinte, perdoados são os muitos pecados dessa mulher. Eu vejo isso pelo seu grande amor.
Porque aquele a quem muito se perdoa, muito ama, mas aquele que sente que não foi perdoado de nada, não ama nada. E aí, então, amado irmão, Jesus olha para ela e diz, mulher, perdoados estão os seus pecados. Todo mundo questiona, Jesus falou para ela, vai em paz, a tua fé te salvou. Esse texto é chamado, irmãos, de a parábola dos dois devedores. E a primeira coisa que a parábola dos dois devedores nos mostra nessa noite é o seguinte, que diante de Jesus existem atitudes distintas. Atitudes distintas. A primeira delas, você viu comigo, acontece do versículo 36 até o versículo de número 39. Vamos ler mais uma vez? Eu já expliquei um pouquinho, mas dá para a gente ler, vamos ler responsivamente. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Era a hora da janta, não do almoço, viu? E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava-os com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Então, nós vemos aqui que diante do Senhor Jesus sempre existem atitudes distintas. Irmãos, o Senhor Jesus gosta dessa questão da dialética da fé, da dialética do perdão. Você o vê, como semana passada nós falamos do juízo daqueles que eram ovelhas e daqueles que eram bodes, certo? O Senhor Jesus sempre está falando do justo e do injusto, da árvore boa, da árvore má. Você se lembra quando Jesus fala do fariseu e do publicano que sobem para orar no templo, e o fariseu fica em pé e disse, obrigado, Deus, porque eu sou um cara, gente fina, joia, dou o dízimo de tudo quanto ganho, jejuo 2 vezes por semana, e não sou como esse safado desse publicano. E o publicano lá atrás batia no peito e dizia, Senhor, seja propício a mim, pecador. Senhor, eu pequei contra ti. Jesus pergunta na parábola, quem voltou justificado para casa? O publicano, certo? Porque todo aquele que se exalta será humilhado. Todo aquele que se humilha será exaltado. E aqui na nossa parábola não é diferente. Nós vemos uma mulher que é considerada prostituta, uma mulher da vida, uma mulher desprezada na sociedade, mas ela ouviu Jesus pregar, provavelmente naquela manhã da sinagoga. E naquele dia, irmãos, ou talvez em outro dia, quando o Senhor Jesus pregou a mensagem da graça, ele já vinha dizendo, eu vim para os perdidos, eu não vim para os justos, eu vim para os que estão doentes, os enfermos, os sãos não precisam de médico. E ela olhava para a sua vida e se reconhecia pecadora e precisava da graça de Deus. E ela creu que Jesus Cristo era o Messias, creu que ele era o Filho de Deus, e crendo no seu perdão, foi lavada, foi justificada, foi transformada, e agora, porque tem consciência do tamanho do pecado que tinha, e do tamanho do perdão que recebeu, ela não pode deixar de adorar, ela não pode deixar de exultar, ela tem uma adoração quase que extravagante, ela se entrega de todo, ela chora, ela solta os cabelos, ela não se preocupa com convenções humanas, ela toma um perfume caríssimo e dá o melhor para Jesus. Quem entendeu o tamanho do perdão que recebeu, não vai economizar-se a si mesmo na entrega da adoração, da vida, da bênção e do perdão do Senhor Deus, da adoração ao Senhor Deus. Mas você vê Simão, fariseu. Simão é líder da sinagoga, mas ele se acha bom. E quem se acha bom, irmão, não trata Jesus como deveria ser tratado. Quem se acha bom não acha que precisa de perdão de pecados. Quem se acha bom tem justiça própria. E aqui está Simão com o Rei da Glória em sua casa, e ele trata Jesus só como pregador dos descamisados. Ele não recebe o Senhor Jesus. Ele não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amados amigos e irmãos, pessoas têm atitudes distintas diante do Senhor. Ao olhar para essa parábola, eu quero fazer um desafio a você. A palavra é um espelho. Como você tem reagido diante do Senhor? Você é uma pessoa egoísta? Aqui está Simão, ele julga Jesus. Ele não só
não recebe Jesus como deveria, mas ele duvida de quem Jesus é. Ele não acredita nem que Jesus é um Messias, é ainda nem um profeta. Diz, se esse fosse profeta, saberia quem é essa mulher sem vergonha, que está aí beijando os pés dele, soltando o cabelo, nessa atitude indecente, diante de todo mundo. Como você tem tratado a Jesus, meu irmão? Você tem um coração agradecido? Você é quebrantado, você adora a Deus com toda a sua alma por causa do perdão que recebeu? Ou você é uma pessoa amargurada? Uma pessoa que só sabe murmurar? Uma pessoa que só vive reclamando? Pastor chega para você, como é que está, irmão? Não, pastor, não está bem não, não está bem não, não está bem não. Misericórdia, irmão. É claro que a situação está difícil para todo mundo. Mas você tem Jesus na vida. Então, meu irmão, é o seguinte, você precisa aprender com esse contexto que antecede a própria parábola, que diante de Jesus só existem duas possibilidades. Ou você entende que é pecador e foi perdoado, e vive livre, leve e solto, numa atitude de gratidão. Ou você acha que Deus tem obrigação de te dar alguma coisa porque você é bonzinho. E você, então, não vai agradecer a Deus. E quando uma frustração bater na sua porta, você vai reagir da pior maneira possível, porque você acha que não merecia ser tratado assim. Como você tem reagido diante do Senhor? A parábola dos dois devedores nos mostra que diante do Senhor as pessoas têm atitudes distintas. Uns são gratos porque foram salvos, outros não reconhecem quem Jesus é e por isso vivem uma vida de dúvida, de julgamento e de amargura, porque não reconhecem a grande salvação que nós temos de graça na pessoa do Filho, que é Jesus. Essa é a primeira cena da parábola dos dois devedores. Mas agora, amados irmãos, depois de vermos as atitudes distintas, em segundo lugar, a parábola revela a própria mensagem. Certo? A parábola revela, em segundo lugar, para quem está anotando o esboço, a mensagem. A parábola dos dois devedores, em primeiro lugar, apresenta atitudes distintas, mas, em segundo lugar, ela apresenta a mensagem. Enquanto Simão está julgando Jesus no seu coração, Jesus é profeta, ele se deu mal, ele sabe o que está passando no coração de Simão. Então, meu irmão, Jesus fala, Simão, eu posso contar uma historinha para você, Simão? Em outras palavras, ele fala, claro, Jesus. Ele dizia, mestre, na maior da falsidade, né? O senhor é o pregador das multidões, pode contar para nós a história? E Jesus fala para ele, Simão, certo homem, certo credor, tinha duas pessoas que lhe deviam. Uma lhe devia 50 denários, outra lhe devia 500 denários. Irmãos, 1 denário era o dia de trabalho, do soldo do trabalho de um trabalhador normal. Quem ia para a lavoura, trabalhava um dia, ganhava 1 denário. Então, 50 denários são 50 dias de trabalho. Numa economia pobre, amados irmãos, num país oprimido por Roma, como era Israel naqueles dias, era um dinheiro considerável. 50 dias de trabalho, mas 500 denários são 500 dias de trabalho. Então, um homem devia a esse credor o equivalente a mais ou menos quase 2 meses de trabalho, e o outro devia quase o equivalente a 1 ano e meio de trabalho. Jesus pergunta, Simão, ele perdoou os dois. Qual deles vai ter uma gratidão maior? Qual vai amar mais? E ele diz, eu suponho que aquele a quem ele perdoou mais. E Jesus diz, rapaz, você passou nessa prova. Parabéns, julgaste bem, Simão. Menino inteligente, nota 10 na teoria. Na prática ele vai ser 0, você vai ver. Mas na teoria ele é bom demais. Ele acertou. E qual é a mensagem, amados irmãos, de Jesus aqui para nós nessa parábola? A mensagem é a seguinte, a intensidade da gratidão é proporcional à consciência do tamanho do perdão. A intensidade da gratidão é proporcional à consciência do tamanho da gratidão. Consegue repetir comigo a frase? Vamos lá. A intensidade do perdão, vou falar na metade para você não errar. Vamos lá. A intensidade do perdão é proporcional à consciência do tamanho do perdão. A intensidade da gratidão, gente, vamos lá. A intensidade da gratidão é proporcional ao tamanho da consciência do perdão. Essa é a mensagem. Só vai viver agradecido aquele que entendeu que era um miserável pecador, que merecia a ira de Deus, que Deus não tinha que lhe dar nada,
que merecia ser jogado no inferno. Mas Deus o amou tanto que mandou Jesus para morrer em seu lugar. E quando essa pessoa crê e é perdoada dos seus pecados, ela vive a vida em alegria, porque ela sabe que Cristo já levou todos os seus pecados na cruz. Então a atitude dela não é de murmuração, não é de questionamento, é de exultação, é de entrega, é de adoração. Essa pessoa não vai amar o dinheiro, ela vai adorar com as suas finanças. Essa pessoa, irmão, não vai se economizar na oração, ela vai agradecer ao Senhor. Quando ela vier ao culto, ela não cantará os cânticos como uma mera formalidade, mas ela adorará em espírito e em verdade, porque ela sabe que foi perdoada, foi lavada, foi justificada. Ela não merecia nada, ela era uma pessoa rejeitada, ela era uma pessoa explorada, mas em Cristo Jesus foi perdoada, foi lavada, foi santificada. A intensidade da gratidão é proporcional à consciência do perdão. Quero convidar você a fazer uma análise da sua vida agora, diante dessa verdade maravilhosa de Jesus. Como é que está o seu coração? Você é agradecido ou você é um murmurador? Você está feliz em Deus, ainda que o país esteja em crise financeira? Você está feliz em Deus, ainda que enfrente lutas e enfermidades? Você está feliz em Deus, ainda que tenha poucas noites de sono? Você está feliz em Deus, ainda que as pessoas que você ame pisem na bola com você? Nada pode tirar a sua alegria. Se a sua alegria é indestrutível, e se o seu coração exulta em Deus e agradece, não importa a situação, é porque você entendeu o tamanho do perdão que recebeu. Mas se você é uma pessoa julgadora, se você é uma pessoa reclamona de Deus, se você é uma pessoa insatisfeita, se você é uma pessoa que diz, Deus só dá as bênçãos para o meu irmão e não dá para mim, é porque você não entendeu o tamanho do perdão que recebeu. Ou pior ainda, talvez você nunca tenha sido perdoado. Entendeu bem? Talvez você nunca tenha sido perdoado. Faça uma análise do seu coração. Essa é a grande mensagem do nosso texto. A intensidade da gratidão é proporcional à consciência do tamanho do perdão. Mas Jesus, ao nos falar nessa parábola maravilhosa, a parábola dos dois devedores, nos apresenta as atitudes distintas, nos apresenta a mensagem, mas ele traz a aplicação. Jesus é um pregador expositivo, amados irmãos. Pregadores expositivos explicam o texto, mas aplicam o texto para a nossa vida. Eles não ficam só na exposição, porque eles não querem que você seja só um cabeção, mas eles querem expor para ensinar você a verdade, mas eles aplicam para que você seja transformado pela palavra. E com Jesus não é diferente. Olha aí para o Senhor. O que Jesus diz a Simão e a essa mulher, depois que ele diz a ele, julgaste bem, no 43. Nós vamos ler aqui do 44 até o versículo de número 47. Vamos ler responsivamente. Eu vou ler o 44, vocês o 45 e o 46, e nós todos o 47. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, vocês. Porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus traz a aplicação maravilhosa para a vida de Simão e para a vida daquela mulher. Simão entendeu a ideia do sermão. Simão é muito fera, ele fez hermenêutica, exegese, ele estudou muito bem. Mas Jesus falou assim, Simão, você é bom na teologia, filho, mas na vida você está muito ruim. Porque o negócio é o seguinte, você está muito ruim, tá? Eu estou falando ruim para brincar com você. Então, meu irmão, o negócio, você está muito ruim, Simão. Sabe por quê? Porque eu entrei na sua casa, Simão. E você está me tratando pior do que o pregador dos descamisados, Simão. Desculpa usar essa brincadeira, irmão, só para a gente ficar ligado um pouquinho.
Tá certo? Você, Simão, eu entrei na sua casa, você não lavou meus pés, Simão. Você é um homem de elite, você é o fariseu da vila, é o cara que sabe receber as pessoas. Eu tinha que ter entrado na sua casa, Simão, você tinha que ter mandado um dos seus servos trazer a bacia, ou você mesmo lavar meus pés. E essa mulher, Simão, tá vendo aqui? Ela chorou, 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 e ainda secou meus pés com seus próprios cabelos, Simão. Simão, você tinha que ter me recebido com ósculo, né? Os 2 beijinhos ali na entrada da porta. Jesus era o maior de todos os hóspedes. Não só profeta humano, ele é o Filho de Deus. Simão, você não me deu nem ósculos. Essa mulher beija os meus pés de maneira extravagante. Simão, olha o que ela faz. Simão, meu filho, você deveria ter ungido a minha cabeça, reconhecendo quem eu sou, e óleo de alegria estaria sobre mim, mas você me desprezou, Simão. E essa mulher pegou um unguento perfumado e ungiu os meus pés, Simão. Sabe o que eu tenho para dizer para você, Simão? Jesus é maravilhoso. Jesus diz assim: eu te digo o seguinte, Simão, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque esta muito amou. O que Jesus está dizendo? Simão, eu posso chegar à conclusão de que essa mulher foi perdoada de muitos pecados. Ele está dando um cala-boca em Simão, sabe por quê? Porque Simão diz que ele, no seu coração, que ele não sabia quem ela era. E Jesus está dizendo, olha para você ver quem eu sei quem ela é. Essa mulher é extremamente amorosa e agradecida, porque ela foi perdoada de muitos pecados, Simão. E aí ele diz, aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Sabe por quê, Simão? Você não me recebeu direito. Sabe por quê, Simão? Você não lavou meus pés. Sabe por quê, Simão? Você não me deu um beijo. Sabe por quê, Simão? Você não me ungiu com óleo. Porque você se acha o cara, Simão. Você se acha bom. Você acha que não tem pecado algum. E porque você acha que não tem pecado algum, então você acha que não precisa amar, não precisa adorar, não precisa servir. Irmãos, isso é muito sério. Como nós temos tratado o Senhor Jesus? A intensidade da gratidão é proporcional à consciência do tamanho do perdão. Como nós temos reagido diante do Senhor? A sua adoração se tornou, amado irmão, uma adoração sepulcral. Você vem para o culto e fica com a cara de sono, e a gente canta os cânticos, e você nem abre a boca. O nome do Rei da Glória está sendo exaltado aqui. Você exulta em Deus. Ou você tem um culto morto, irmãos. Edward McHenry Bounds é muito citado por Hernandes Dias Lopes, quando ele dizia, homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Mas adoradores mortos oferecem cultos mortos, que não chegam à presença de um Deus vivo. Como você adora? Como você se relaciona com o Senhor? Você pula da cama de manhã e cai de joelhos, Jesus, obrigado pelo perdão, por um novo dia, eu te amo, me enche do Espírito Santo, fala comigo na palavra, eu quero viver para ti. Se você entendeu o tamanho do perdão que recebeu, essa é a atitude que você tem que ter. Agora, se você levanta como se o Senhor nem existisse, levanta, bota sua roupa, toma seu café e vai para o trabalho e nem faz uma oração, é porque você se acha o cara. Não me venha com churumelas. É porque você se acha bom. Ainda que você não diga lá no fundo do seu coração, você acha que não precisa de Deus. Então, meu irmão, muitas vezes falta quebrantamento, falta humilhação, falta um pouquinho mais de lágrimas e choro, porque nós achamos que não precisamos de Deus. Nós achamos que está tudo bem entre nós. Então, quando o Senhor nos visita com a prova, com a dor, com a angústia, com a dificuldade, aí a gente começa a chorar. Ah, irmãos, eu me lembro lá em Santiago, aconteceu um negócio muito interessante. Deus me deu uma mulher crente para a glória dele, né? Ela é pecadora, ela está lá em cima, mas ela é crente. Louvado seja Deus. E Cleuzinha, a gente foi para o Chile, né? Tempo com Deus, tempo de oração, tempo de muita bênção, e às vezes ela chegava no culto. E aí, no meio dos cânticos do louvor, né? Tinha um hino lá, ele é muito bonito, ele não tem português. O coro dele diz assim, ó,
yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo e vengo a ti. E quando você canta o canto, você se sente o pior pecador. Ele vai falando da nossa vida de pecado, longe de Deus, né? Ele fala, yo soy pecador, tem de mim piedade, dá-me el llanto del dolor, e borra minha maldade, dá-me o pranto da dor, e limpa-me de minha maldade. E Claudinha cantava esse hino, e chorava, e chorava, e chorava. E aí, no final do culto, os irmãos chegavam para ela, o pastor está batendo em você? Porque o pastor está fazendo o que com você? Que você só fica chorando. O pastor está te fazendo, conta para nós que se o pastor estiver fazendo alguma coisa com você, nós vamos em cima de você. A mulher não pode nem chorar na presença de Deus, que ela está com um problema. Misericórdia, irmão. Faz quanto tempo que você não derrama uma lágrima na presença de Jesus? Faz quanto tempo que você não oferece o seu melhor? Faz quanto tempo que você não olha lá para o seu banco e vê aquela bolada? Quer saber? Eu vou dar isso aí para o Senhor Jesus e chega e dá uma oferta gorda na igreja para a glória e honra do Senhor. Ou então vê aquela bolada lá e olha para alguém pobre que você conhece e fala assim, hoje por amor a Jesus eu vou fazer a alegria do pobre, e chega lá e dá 500 contos para o pobre. E o pobre, aleluia! Deus existe! Oh, meu irmão! Só vai doar a sua vida como um todo. Só vai se entregar de todo. Só vai fazer algo especial para agradecer a Deus. Aquele que tem consciência que a maior bênção que recebeu foi a salvação em Cristo Jesus. Experimenta, irmão, experimenta. Outro dia eu fui num lugar, parei no carro aí numa gorjeta, dei 20 conto para o cara. O cara, o senhor está certo o que está fazendo? 20 conto não é nada, irmão. Eu falei, oh meu Deus, podia ter dado 100, né? Eu tinha enchido dele de alegria. Se tivesse isso, arrancar 100 conto e dar para o cara assim. E deixar na mão de Deus, você não sabe quem é. Deus quem cuida, glória a Deus, aleluia. O Senhor está aqui para o Senhor, para abençoar esse pobre necessitado. Meu irmão, a gente vive agradecido, a gente se doa de todo, quando a gente entende que foi perdoado. Agora, quando você acha que é bom demais, meu irmão, então seu coração vai ser seco, você vai ser um mesquinho tacanho, você não vai saltar de alegria, você não vai chorar na presença do Senhor, porque você não acha que precisa de perdão. Pior, se você acha que é bom demais, talvez você não entendeu o tamanho do pecado, não entendeu o tamanho da redenção que recebeu, e talvez nem seja salvo como seu irmão. Que coisa triste. Jesus diz que quem ama demais se entrega de todo, porque recebeu um grande perdão. Quem se reserva demais, quem se preserva demais, quem se segura demais, é porque acha que não ganhou muita coisa, que está recebendo só uma bençãozinha de leve e que está fazendo a sua parte. Quem é você, irmão? Simão ou a pecadora? Ao olhar para o texto, quem é você? Simão ou a pecadora? Boa noite, você está falando com a pecadora. No texto, eu sou a pecadora. Graças a Deus por isso. E você? Quem é? Simão ou a pecadora? Mas a parábola dos dois devedores, amados irmãos, eu fiz um sermão mais na hermenêutica do texto, eu sou mais homilético, vocês sabem, mas é bom o pastor pregar um pouquinho diferente, né? Um domingo. Apresentando a parábola dos dois devedores, então nós vemos as atitudes distintas, nós vemos a mensagem central da parábola, nós vemos a aplicação do Senhor Jesus para Simão e para nós. Mas, em último lugar, nós vemos agora a sentença, agora não é a aplicação. Agora você vê o rei, você vê o juiz, tomando a sua posição de quem é e dando a sentença final para essa mulher, diante dos olhos de um Simão incrédulo, que é fariseu e vai para o inferno, porque não crê que Jesus é seu salvador pessoal. Ao lado de uma prostituta, considerada salafrária, que viveu a vida no pecado, mas creu e foi perdoada, e agora vive para o Senhor Jesus. Olha a sentença que o Senhor Jesus dá a essa mulher, como grande rei. Versículo 48, versículo de número 49 e versículo 50. Eu vou ler o 48, você o 49, nós todos os 50. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Você o 49. Todos comigo 50. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Agora Jesus toma a sua posição de rei e de juiz, e ele então bate o martelo no tribunal e disse, eu te perdoo.
Eu te declaro inocente, mulher. Pode ir, perdoados são os teus muitos pecados. E aqueles fariseus enseguecidos que estão na mesa ainda não entenderam nada. No coração eles estão dizendo, quem é esse que perdoa pecados? Eles acham que estão diante de um mero mestre humano. Ali está o Filho de Deus. E ele então, para mostrar quem ele é, ele termina a sentença dizendo, vai em paz, mulher, a tua fé te salvou. Jesus prega o Evangelho. O pecador só pode ser salvo pela graça mediante a fé. Você não é salvo por justiça própria. Você não é salvo por religiosidade. Você não é salvo por ter nascido numa família presbiteriana. Você não é salvo por ser filho de pastor, filho de presbítero ou filho de diácono. Você é salvo quando você crê que nunca ninguém te amou como Jesus. Você é salvo quando você crê que Jesus recebeu a ira contra o seu pecado na cruz. Que o que você merecia sofrer no inferno, ele sofreu na cruz. Você é salvo quando crê que ele te amou e ressuscitou dentre os mortos e perdoou os seus pecados, e você pede a ele então o seu perdão, a sua paz. Ele te lava, ele te regenera, ele te sela com o Espírito Santo, ele te enche da presença dele. E agora o grande sinal que nós temos de que você é salvo é que você é agradecido. Você vive para a glória de Deus. Quem dá a sentença final é o juiz, Santa Mulher de Deus. Eu não posso dar sentença, ninguém na igreja pode dar sentença. Quem dá a sentença final é o juiz, e o juiz se chama Jesus. Ele é um só. Ele julgará no dia final. Meu irmão, isso é maravilhoso demais. Lembre-se comigo daquele dia em que Jesus está ali na cruz em nosso lugar. E zombam os romanos, dizendo, esse aí diz que é o Filho de Deus, está crucificado. E o povo zomba, esse aí diz que era Filho de Deus. E passam os fariseus, olham para ele, salvou todo mundo, e não pode salvar a si mesmo. Se é Filho de Deus, desça da cruz e quereremos dele. É o capeta tentando Jesus, para que Jesus desça da cruz e não nos salve. E lá tem um ladrão miserável, safado, diz, você não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas tem um ali que foi tocado pelo Senhor e fala, cala a boca, rapaz, você não teme a Deus, nem estando sobre igual sentença. E ele olha para Jesus e diz, Senhor, reconhecendo que é ladrão, que é safado, que está crucificado porque merece mesmo. Mas ele olha para Jesus, ele está pagando o pecado que ele fez ali naquele momento, um roubo, talvez, um assassinato, certo? Mas Jesus está pagando o pecado da vida inteira dele. E aí ele olha para Jesus, Senhor, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. E aí, irmão, eu ouço a sentença do juiz, que é a sentença, irmão, para aquele homem, e que vai se cumprir na minha vida no final e na sua. E Jesus diz para ele, em verdade, no grego é amém, amém. Jesus fala duas vezes, amém, amém, eu te digo, hoje você estará comigo no paraíso. E aquele ladrão miserável, pecador safado, que creu em Jesus, fechou seus olhos, e quando abriu, estava nos jardins de Deus. Quando abriu, o rei, de braços abertos, o recebeu em seu reino. Ele foi lavado, ele foi perdoado, ele foi salvo, porque o rei deu a sentença, vai em paz, a tua fé te salvou. Louvado seja o Senhor. Essa é a sentença final. Meu querido amigo, se você está aqui nessa noite e acha que Deus tem a obrigação de te abençoar, porque você é bom, e acha que Deus tem a obrigação de fazer com que tudo na sua vida dê certinho, porque você não tem roubado, não tem matado, não tem cheirado, você paga os impostos, você é alguém que crê na salvação pelas obras, ainda que esteja na igreja desde menino, e você não entendeu o Evangelho. Mas se você está aqui e sabe que é pecador, e se Deus manda uma dificuldade para a sua vida, você não fica, né, naquela lamentação, ai, pobrezinho de mim, né, não fica lá pegando o açoite e cantando a música da escrava Isaura de dó de negro, é difícil. Você não fica assim, porque você sabe que não merecia nada. Você recebeu a salvação, você recebeu o maior presente. Meu irmão, o rei olhou para mim, ele bateu no tribunal, ele disse, vai em paz, teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou.
Como é que eu não vou dedicar minha vida a Jesus? Como é que eu não vou me entregar de todo ao Senhor? Como é que eu vou pensar em qualquer outra prioridade na minha vida do que amar o Senhor sobre todas as coisas? A intensidade da entrega, a intensidade da gratidão é proporcional à consciência do tamanho do perdão. Se você recebeu um grande perdão, arrependa-se hoje da maneira que tem vivido. Arrependa-se da ingratidão. Arrependa-se da frieza, arrependa-se da dureza, arrependa-se desse coração de pedra, arrependa-se de ser tacanho mesquinho, e hoje de maneira extravagante, chore aos pés do Senhor, seque seus pés com os cabelos da fé, em nome de Jesus, derrame o seu melhor perfume, e ouça o Senhor dizer que você ama porque foi perdoado. Vai em paz, que o Senhor te abençoe, que a fé em Jesus te salve, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar ao grande Deus nessa noite. Meu irmão,